Olá, pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos falar aqui no quadro Análise Jurídica. Nós vamos ter dois convidados muito especiais, o Dr. Gleidson Guimarães, o Dr. Wellington Valente, dois advogados especialistas em direito eleitoral. E nós vamos hoje ter um bate-papo aqui entre amigos, entre pessoas que lidam no dia a dia com o direito eleitoral, né? Não só teoricamente, mas na prática já há muitos anos. E a gente vai hoje analisar aqui no quadro Análise Jurídica as três ações eleitorais que resultaram na condenação, na segunda condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso do poder político e abuso do poder econômico. E aí, mas antes a gente começar a tratar aqui de detalhes sobre essas ações, eu vou chamar logo para cá, para a sala de bate-papo, meus amigos, doutor Gleidson Guimarães, doutor Wellington Valente. Deixa eu trazê-los para cá. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao quadro Análise Jurídica. Doutor Gleidson, bom dia, meus amigos. Bom dia, doutor Cláudio, bom dia a todos. Bom dia, doutor Gleidson. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. É um prazer estar aqui na companhia dos senhores para falarmos a respeito de um tema interessantíssimo. Show de bola. Bem, essa gravação, pessoal, ela está sendo feita no mês de novembro de 2023, tá? Especificamente no dia 21. O que acontece? O que nós vamos tratar aqui, nós vamos tratar sobre a segunda condenação, como eu acabei de falar para vocês, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Obviamente, a análise que nós faremos aqui nesse quadro Análise Jurídica é uma análise técnica, tá? Não existe nenhum tipo de observação política, tanto política como também no que diz respeito a conteúdos técnicos dos profissionais envolvidos nas ações, tá? Tanto nas ações como nas defesas, até porque tanto as ações como as defesas técnicas apresentadas em todos os três processos foram da mais alta qualidade técnica. Então, nós tivemos ali profissionais da área do direito altamente capacitados, tanto aqueles que promoveram as ações, como aqueles também que promoveram a defesa técnica de todos os envolvidos. Então, aqui, dentro do quadro, como o próprio nome diz, análise jurídica, nós faremos uma análise jurídica dessas ações, o resultado delas, até porque nós estamos falando de um ex-presidente da República, né? Obviamente que tem impacto nacionalmente, até porque é um ex-presidente muito popular. Então, a gente optou por fazer essa análise em relação a essas três ações para justamente fazermos também um paralelo com as eleições municipais de 2024. E por que eu falei da data da gravação deste nosso bate-papo aqui no Análise Jurídica? Porque a partir do dia 1º de janeiro de 2024, a própria legislação eleitoral ela já coloca ali uma série de regras especiais para aquelas pessoas que são ali pré-candidatos ao pleito municipal de 2024. Então, eu entendo que até a data que está sendo feita esse bate-papo entre amigos aqui, é uma data interessante e importante para aqueles que vão consumir um pouco, vão consumir esse conteúdo que a gente vai disponibilizar lá no site da revista eletrônica Cidades e Negócios e em todas as plataformas digitais, em todas as redes sociais que a Cidades e Negócios está presente, tá bom? Então, meus amigos, eu queria novamente aqui apresentar para vocês, passar a bola para vocês, porque eu vou preparar aqui agora para vocês fazerem algum tipo de comentário em cima disso que eu falei, tá bom? Porque eu também vou apresentar aqui agora um material relacionado a duas ações, são três ações, eu acabei de falar que são três ações, mas nós vamos apresentar duas ações, e vou explicar por que só duas, e também a certidão do julgamento, tá? Aqui do TSE, uma vez que o acordo ainda não foi publicado, mas a gente tem condições de ter aqui análise da decisão, né, o resumo da decisão do TSE, para em cima dessas três peças, das duas ações e da decisão, fazermos aqui a nossa abordagem. Mas vou deixar aqui a palavra com vocês, para vocês fazerem uma introdução, beleza?
Beleza, meu amigo. Bem, pessoal, eu acho interessantíssimo esse tema que a gente vai discutir aqui, fazer essa análise jurídica dessas duas ações que impactaram o cenário político nacional, né? E fazer uma relação com as eleições de 2024 também, né? A gente sabe que a gente está vivendo um período de pré-campanha, ano que vem tem eleições municipais, e a gente sabe que muitos atos praticados pelos gestores atuais, pelos servidores públicos atuais, eles podem ter consequências, né? E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre condutas vedadas aos agentes públicos de campanha, né? A gente vai falar o que pode, o que não pode nesse período de pré-campanha. Vai ser bem interessante fazer essa relação, não só para analisar o que já passou, mas para a gente ter cuidado e trabalhar de forma preventiva com o que pode vir no ano que vem. Boa abordagem, doutor Gleison. É interessante mesmo. Nesse momento que nós estamos vivendo, onde os ânimos das campanhas já estão começando a se acirrar, né? Construindo um palanque, indiretamente falando, né? Nós estamos vendo que alguns procedimentos, por parte não só dos pré-candidatos, mas também de alguns gestores, carecem de uma orientação jurídica mais adequada para evitar problemas futuros, né? Porque a nossa legislação ela é muito clara, como o doutor Cláudio disse ainda agora há pouco, a partir de 1º de janeiro, todo esse cenário político ele toma um rumo diferente, né? Onde não só o gestor, mas também o pré-candidato, ele tem uma série de condutas que ele jamais poderá adotar, sob pena de que, se o fizer e houver uma representação judicial, poder sofrer consequências, inclusive impedindo até uma pretensa candidatura num determinado momento, né? Ou mesmo que venha a ser candidato, posteriormente ter a sua candidatura cassada, o seu registro de candidatura cassado por conduta vedada durante o processo eleitoral. É interessante que nós vamos abordar alguns temas bem ligados a esse momento, mas que a campanha eleitoral, ela, de certa forma, se inicia a partir de 1º de janeiro, do ponto de vista de condutas, de comportamentos que precisam ter um regramento maior por parte não só do gestor, mas daquele que pretende ser candidato, para evitar maiores problemas. E é interessante abordar, dentro desta nossa dinâmica de hoje, essas condenações que ocorreram em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo fato de que elas servem de paradigma, elas servem de parâmetro de referência para aqueles que querem se lançar candidatos e os gestores públicos que estão à frente dos respectivos órgãos da administração pública, né? Verdade. E é interessante esse tempo que a gente está falando, os dois lados, né? Para quem está na situação que é pré-candidato, quem é prefeito atual, quem é gestor atual e está indo como pré-candidato para essa próxima eleição, ele tem que ter o cuidado de não cometer essas condutas vedadas. E quem está na oposição, que pretende ser candidato também em 2024, tem que ficar de olho, tem que observar para ver se não estão incorrendo nessas ações para justamente combater elas na justiça eleitoral. Então, os dois lados, tanto oposição quanto situação, eles precisam entender o que a gente vai conversar aqui, né, estudar esse tema que vai ser muito importante para a disputa eleitoral do ano que vem. Verdade, Gleice. Inclusive, é interessante, a gente nem apresentou ainda aqui o material, mas só essa introdução ela já vai trazendo para a gente aqui uma série de informações que acaba, enfim, se a gente não tomar conta aqui, a gente acaba não apresentando o material e a gente faz aqui uma explanação ampla. Mas, assim, é importante, a gente está aqui de boa, tranquilo, o tempo está tranquilo, dá para a gente poder fazer as nossas observações de forma muito tranquila aqui, com o nosso tempo. Uhum. Mas é interessante o que o doutor Wellington falou, e você também, Gleice, e eu lembrei aqui de um ponto que, no dia dessa segunda condenação do ex-presidente Bolsonaro, eu cheguei a fazer um conteúdo para minhas redes sociais. E aí eu pensei o seguinte no dia, né? Eu estava no escritório e falei assim, rapaz, interessante isso. O TSE, a mais alta corte da justiça eleitoral, com esse julgamento do ex-presidente,
e esse caso específico, que a gente vai já analisar, o TSE, a Justiça Eleitoral, de modo geral, ela manda um recado muito claro, né? Ela manda um recado muito claro no que diz respeito a esse tipo de prática, né? Por quê? Claro que todos estão iguais perante a lei. A gente está falando aqui as condutas vedadas, um uso abusivo né, de um bem público, ele vai ser analisado e vai ser julgado, independentemente se é um candidato a presidente, a prefeito, tudo bem. Mas a gente também precisa levar em consideração que nós estamos falando de um cargo, é o mais alto cargo da República, né? Presidência da República, o cargo de presidente da República do Brasil. Então, assim, quando nós temos uma condenação pelo TSE por uso abusivo da máquina pública de um ex-presidente da República, por mais que a gente possa, por mais que a gente diga, por mais que a gente possa dizer assim, não, mas todos são iguais perante a lei e tudo, mas não deixa de ser impactante, porque, primeiro, você está falando de um evento, você está falando de uma situação única, que teve uma repercussão ampla, digna, né, capaz de levar à inelegibilidade desse candidato. Então, não é uma coisa simples. Então, quando você, é o que nós vamos fazer daqui a pouco, quando você faz um paralelo dessa situação com situações específicas de municípios, aí você consegue, talvez, perceber o quão essa condenação ela é impactante para a jurisprudência eleitoral. Né? Porque você está falando de um ato que com toda a complexidade que teve, aqui a gente está falando de algo, pessoal, que já se tem uma decisão, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a nossa análise e tudo da situação, mas aqui não é uma opinião, um chute, e fazendo uma análise prévia de uma ação que está tramitando. Não, já houve a tramitação da ação, já teve uma decisão da Justiça Eleitoral, do colegiado do TSE, e a gente está fazendo uma análise técnica sobre isso, sobre a ação, a defesa, os argumentos de ambos os lados e a decisão da Justiça. E essa decisão do TSE, ela já é um julgado histórico, porque essa decisão tornou inelegível um ex-presidente da República, fazendo ali, obviamente, né, a análise de um ato público em relação à sua campanha presidencial, ou seja, abrange todo o território nacional. E aí, você que está assistindo esse conteúdo aqui nosso, da revista Cidades e Negócios, no Análise Jurídica, você faz a seguinte observação, a seguinte análise. Caramba, a Justiça Eleitoral entendeu que o uso foi abusivo a ponto de declarar a inelegibilidade do ex-presidente. Então, quais seriam os eventos que, se forem feitos aqui no meu município, também pode caracterizar um abuso e a pessoa também ser declarada inelegível, ser condenada pela Justiça Eleitoral, entende? Então, é muito interessante esse precedente, ele é histórico, na minha opinião, ele é histórico. É uma questão interessante. É uma questão interessante, doutor Cláudio. É no seguinte sentido: o que pega no maior, pega no menor. E outra coisa. Né, então, precisa ficar... Não, e outra coisa. Foi declarada a inelegibilidade porque ele não venceu as eleições. Se ele tivesse vencido as eleições, ele teria sido cassado. Sim. Então, perfeito. É um ponto que a gente tem que observar bem. Muito complicado. Excelente observação, doutor Gleice. Excelente observação. A gente vai ver na decisão aqui que não houve a cassação da chapa, do diploma, porque não foi eleito. Mas foi declarada a inelegibilidade. Perfeita observação. Então, se nós estivéssemos falando aqui de um presidente da República eleito, né, teríamos ali a chapa cassada. Então, você faz um paralelo, porque a ideia dessa análise jurídica de hoje, desse quadro de análise jurídica,
é fazermos a análise dessa decisão, fazendo um paralelo com as eleições municipais de 2024. Então, aí você que está acompanhando esse conteúdo, faça justamente essa análise. Então, se for um candidato a prefeito que se utiliza da máquina pública nos moldes parecidos com esse que aconteceu no caso do ex-presidente Bolsonaro, e aí isso se transforma numa ação judicial, numa ação eleitoral. E aí, a depender do julgamento, a depender das provas, né, coletadas, realmente esse mandato, caso a pessoa tenha sido eleita, esse mandato está em sério risco, né, e pode ter uma cassação do registro, na verdade, do diploma, né? E aí, só lembrando, Cláudio e doutor Velho, que nesse caso, se for julgado pelo TSE, os efeitos dessa decisão seriam imediatos. E aí não teria sido assumido o segundo colocado, né? Porque mudou a regra da legislação eleitoral. Teria que ser novas eleições. Imagina a situação que a gente já vive no Brasil hoje. Ainda tem essa crise política de ter novas eleições, né? Enfim, é um negócio que a gente tem que observar bastante. Eu costumo dizer que a melhor forma de trabalhar com direito eleitoral é de forma preventiva, né? Fazer a orientação dos nossos apoiadores, da nossa equipe de trabalho, dos nossos candidatos, para fazer tudo dentro da legislação, né? Tudo dentro certo, para não ter esses embrólios jurídicos, porque quem perde é o município, é o Estado, é o Brasil, e aí a gente não precisa disso. A sociedade, né? Porque a sociedade ela fica impactada porque aquela gestão ela fica instável, né? A partir do momento que ela possui uma ação eleitoral, ela naturalmente cria uma instabilidade e quem perde realmente é a sociedade. Eu aprendi recentemente, Cleidson e Wellington, eu assisti algum vídeo, eu não lembro onde foi, e a pessoa fez um comentário que eu achei muito interessante no que diz respeito a essa questão de um trabalho preventivo, né? É mais ou menos assim, vou tentar lembrar aqui, e eu realmente não fiz aqui a observação desse texto, mas dizia mais ou menos assim, para você, para que um projeto dê certo, você precisa iniciar tentando abafar tudo aquilo que pode dar errado. Então, você trabalhar o preventivo e dizer assim, olha, nós vamos fazer aqui um planejamento, nós queremos alcançar a vitória é essa. Ok, tá. Mas antes disso, antes de a gente trabalhar o propositivo para a gente buscar aquele objetivo, aquela vitória, a gente tem que se cercar e tentar abafar, tentar fazer com que não aconteça aquilo que pode dar errado aqui no entorno da gente. Aquilo que são coisas básicas, que a gente sabe que se nós não dermos atenção, vai acontecer, porque é natural que aconteça. Então, se a gente consegue anular essas questões que naturalmente vão acontecer ao longo do caminho, que a gente já sabe de forma prévia que isso vai acontecer, isso significa que você conseguiu dar um grande passo para alcançar o seu objetivo. É justamente esse trabalho preventivo que, infelizmente, muitos não trabalham e, sinceramente, doutor Leite, eu acho que é até cultural, sabe? Eu falo, eu também repito muito isso, mas na prática, eu acho que muita gente gosta de viver perigosamente. Então, a questão, sabe, doutor Cláudio, é que muitos, uma parcela significativa de alguns nossos clientes, eles veem esse trabalho preventivo de orientação como um custo financeiro. Eu vou gastar dinheiro para o advogado só ficar me orientando, mas, na verdade, não é custo, isso é investimento em o quê? Segurança jurídica. Esse trabalho é que precisa ser feito no sentido de demonstrar para os candidatos, os pretensos candidatos, inclusive para os próprios gestores públicos, que investir em orientação jurídica no processo eleitoral não é custo, é investimento. Vai tornar a campanha dele muito mais segura, muito mais tranquila e evitar sobressaltos. Esse é o grande lance, né? O que o ex-presidente desconsiderou totalmente. A gente lendo as petições, vendo as decisões que resultaram nessas duas condenações, nós vemos que houve assim, um desrespeito a tudo que poderia ser considerado como de bom senso, né? Eu vou fazer porque eu quero fazer, pronto, acabou. E não é assim, a legislação é muito clara, o que pode e o que não pode. E quando pode, de que forma é que pode, né?
Aí é que está, o grande lance é esse. De quando pode, de que forma pode. Porque é aquele princípio, né, que rege a administração pública. Ela só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Não estando previsto em lei, não pode fazer nada. Se pode fazer desta maneira, por que eu vou fazer da outra? Então, não vejo outra forma de entender isso como uma dificuldade dos gestores públicos, dos candidatos, em ver este investimento realmente como um investimento de segurança jurídica, mas sim como um custo apenas, então, somente de pagar advogado. Né? Ou qualquer outro, um bom contador, né? Um bom publicitário. Equipe administrativa. Coisas, né? Nesse aspecto. Organização, né? Porque sim, a questão claro. é a organização, né? Você ter uma equipe administrativa, você ter um trabalho preventivo, né? É muito importante, porque às vezes acontece o seguinte: nós que a gente já atua nessa área já há muito tempo, sabe bem como é que funciona, muitas vezes há o cálculo político sobre a orientação jurídica. Então, entretanto, a depender do cálculo político e a depender da calibragem entre o cálculo político e a consequência jurídica, né, não vale a pena. Né? Tá aí o caso concreto, de repente, né? A depender da situação, muitas vezes, eu sei que isso, eu falando, ou talvez nós três falando, eu sei que para algumas pessoas é difícil de entender. Por quê? Porque eu nunca vou analisar uma questão, doutores, eu nunca vou conseguir analisar uma questão sob o ponto de vista de um candidato, porque eu nunca serei candidato. Então, talvez esse algo a mais a gente não consiga alcançar, entendeu? A gente não consiga alcançar essa visão daquele que é o candidato, que é o protagonista da coisa, que é aquele que está buscando ali a conquista do voto, né? Então, às vezes, a decisão ali, o cálculo político, mesmo ignorando a orientação jurídica, a orientação técnica, até às vezes do bom senso, às vezes nem é uma orientação jurídica, é uma orientação do bom senso, mas o cálculo político se sobrepõe. Do bom senso, é verdade. Mas às vezes não dá certo, o cálculo está errado. Cláudio, e aqui a gente está conversando com advogados, com contadores, com as pessoas, enfim, o público em geral, né? E aí a gente pode falar diretamente com um pré-candidato hoje, né, que já é pré-candidato, que é o seguinte, cara, imagina quanto é que ele vai gastar na campanha dele. Vai gastar muito dinheiro, né? Vai gastar muito dinheiro. E às vezes ele não vai gastar absolutamente nada com o advogado. Às vezes o advogado pode ser amigo dele, parceiro dele, né? E vai falar assim, não, eu vou te orientar. E aí quando ele é apresentado essa situação para ele, né? Olha, eu estou pensando em fazer isso, tal, ele faz análise jurídica da coisa e fala assim, olha, isso aí eu não te aconselho fazer, porque as consequências jurídicas é essa e essa, né? Pode ir a catação do seu registro, do seu diploma. Vale a pena jogar fora esse dinheiro que você está investindo na sua campanha? Né? Será que o ganho político com isso vai valer a pena? Porque numa situação dessa que aconteceu com o Bolsonaro, ele deve ter procurado os advogados dele logo para saber se era possível, se era viável aquilo, né? E aí ele deve ter recebido a orientação, que tenho certeza absoluta disso, que falou assim, olha, isso aqui pode ter consequências jurídicas, né? E aí ele falou assim, não, eu vou pagar para ver. A gente está acostumado aqui no Brasil a justiça ser morosa, né? A não dar em nada, em acabar em pizza. Não, bora fazer, né? Até pelo perfil dele. E aí, imagina, uma campanha eleitoral que para presidente que deve custar milhões, deve ser um absurdo de gasto, ser jogada fora por querer mostrar para que pode fazer as coisas, né? De respeitar a legislação eleitoral. Então, esse trabalho, como o Cláudio falou muito bem, de ter o bom senso, né? Precisa ser analisado essa questão financeira, a questão técnica da coisa e não só a política, né? Porque tem muita coisa, Cláudio, sendo bem sincero contigo, que vale a pena. A condenação, às vezes é uma multa, às vezes é alguma coisa ali, o cara, não, vale a pena eu correr o risco aqui de ter uma condenação. Mas quando a gente fala em inelegibilidade e cassação de mandato, de registro de diploma, aí é mais embaixo, aí já é outra situação. Eu vou comentar aqui um exemplo, antes de eu apresentar aqui o material. Esse exemplo foi emblemático e eu sempre tenho oportunidade, eu gosto de expor.
Eu acho que eleições municipais de 2004. O que aconteceu? Os bens públicos, né, não podem ser utilizados para poder fazer propaganda eleitoral. Entretanto, a multa para quem se utiliza ali de um bem público para poder promover uma campanha, uma publicidade, uma propaganda eleitoral, é uma multa relativamente baixa. O que aconteceu? Determinado na capital, né? Determinado candidato organizou uma equipe bem grande na madrugada e aí saiu pintando os postes na principal avenida de Belém. Ele pintou os postes de branco e colocou o nome e número. O que aconteceu? No dia seguinte, obviamente, por ser a principal via da cidade, todo mundo ficou impactado com aquilo. Até hoje eu sei o nome dele e o número que estava lá no poste, impactou a ponto de, quase 20 anos depois, eu ainda lembrar disso. E aí ele foi notificado pela justiça para em até 72 horas retirar. Ou seja, ele retirou em até 3 dias, não lembro, não sei se ele pagou a multa, mas se pagou a multa era R$8.000, muito baixo, por impacto visual que ele conseguiu. Então, no caso lá específico, a estratégia dele valeu a pena, porque impactou realmente o eleitorado de forma muito significativa. Enfim, esses cálculos que realmente talvez a gente não entenda, né? Mas beleza, eu vou subir aqui, pessoal. E tu pode falar aqui agora. Tu pode falar de preocupado nesse caso aí, Cláudio, porque já prescreveu, né? É verdade. Pode ficar tranquilo. Já. Não, mas foi interessante. A estratégia dele foi impactante, Deixa eu subir aqui. Pessoal, então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou contextualizar aqui esse caso concreto que nós vamos analisar hoje, tá? A gente já fez uma introdução bem longa aqui, já falamos do que nós vamos tratar, já chegamos até a fazer algumas abordagens, mas é necessário que a gente apresente para vocês aqui o caso concreto para que a gente possa ainda fazer as nossas análises. O que aconteceu? O então presidente Jair Bolsonaro, ele recebeu 3 ações eleitorais. Foram 2 ações de investigação judicial eleitoral, conhecida como AIJE, e uma representação especial. As 2 AIJE, elas foram protocoladas pela candidata pelo partido PDT, Partido Democrático Trabalhista, tá? E a outra AIJE, ela foi protocolada pela então candidata também à presidência da República, Soraya Tronic, tá? E aí, o que nós vamos fazer aqui agora, pessoal? Bem rapidamente, tá? Eu vou baixar aqui a tela para a ação do PDT e a gente vai pontuar aqui algumas partes dos fatos. Aquilo que os autores das ações levaram até a Justiça Eleitoral para questionar, né, ali a ação, o ato do então presidente Jair Bolsonaro, e aí, em cima desses fatos, as ações ali pediram a condenação do candidato, tá bom? Então, o PDT, tá aqui representado pelo presidente nacional, Carlos Luque, aqui são os dados aqui que a gente, obviamente, não vai tornar público, né? Protocolou aqui, com base no artigo 22 da Lei Complementar 6490, essa Lei 6490, de 1990, é conhecida como a Lei das Inelegibilidades, tá bom? É a principal lei que a gente pode colocar aqui, que trata das ações mais graves dentro do processo eleitoral, que resultam em cassação de diploma, que resultam em cassação de registro de candidatura, tá bom? E aí, o PDT ingressou com ação de investigação judicial eleitoral em face do ex-presidente Jair Bolsonaro e do seu vice, Walter Braga Neto. E a gente vai pular aqui agora para as considerações iniciais da ação. Bem, eu vou ler aqui, tá, os destacados em amarelo para poder a gente fazer a contextualização da ação. Dispõe o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90 que qualquer partido político, coligação, candidato ao Ministério Público poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias, e pedir abertura de investigação
judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida dos veículos de meio de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. O artigo 19, parágrafo único da Lei Complementar, reforça, por sua vez, que a necessidade de resguardar os referidos bens jurídicos tutelados quando acentua que a apuração e punição das transgressões terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de funções, cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Lembrando que a gente vai fazer análise justamente fazendo uma correlação com as eleições municipais de 2024. E aí, o último ponto aqui, disso resulta que a ação de investigação judicial eleitoral tem por objetivo impedir e apurar a prática de atos que possam afetar a igualdade dos candidatos em uma eleição, como nos casos de abuso do poder econômico, abuso de poder político e utilização indevida dos meios de comunicação social, impondo-se como sanção a denegação do registro de candidatura, ou a cassação do diploma e a declaração de inelegibilidade por 8 anos, a contar da eleição em que os ilícitos eleitorais forem perpetrados. Então, de forma resumida, esses foram os fatos narrados na ação do PDT, e aí depois veio aqui o pedido, né? Daí a razão pela qual o PDT ajuda a presente ação para que os atos abusivos perpetrados pelos senhores Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto sejam apurados com a consequente punição estabelecida no artigo 22 da Lei Complementar 64, que é justamente a declaração de inelegibilidade. E aí vem aqui, pessoal, os fatos. Quais foram os fatos principais abordados nessa ação do PDT? E a gente não vai precisar repetir isso lá na ação da Soraya Tronic, porque são os mesmos fatos. Tá bom? Bem, dos fatos, constitui fato público e notório que o senhor Jair Bolsonaro realizou atos de campanha durante o desfile cívico comemorativo do bicentenário à independência do Brasil, no dia 7 de nove de 2022, em Brasília, através do uso do carro com o fim de desvirtuar o evento para a promoção da sua candidatura, além do uso da estrutura do evento, palanque, veiculação através da TV Brasil, que foi custeado com erário, né? Ou seja, recurso público. O primeiro investigado cumprimentou pessoas, posou para fotos com aliados e, em discurso realizado de cima de um trio elétrico, conclamou apoiadores a votarem nele no primeiro turno e convencer aqueles que pensam, né, diferente de nós. Então, resumidamente, pessoal, o PDT, né, alegou o seguinte, que houve o uso da máquina pública em benefício de uma campanha, em benefício de um candidato que pretendia buscar a sua reeleição, justamente o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. A ação da Soraya Tronic, por sua vez, ela também ingressou com uma ação de investigação judicial eleitoral, com base no artigo 73 da Lei 9.504. Essa lei é considerada como a lei das eleições, tá? E fala de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha. A gente vai já falar sobre isso. E aí ela pede, né? Ela entrou com ação contra o presidente Jair Bolsonaro, o vice também, Walter Braga Neto, e a coligação, tá? E aí ela fala também exatamente o seguinte aqui. Inicialmente, é preciso esclarecer que o que se contesta na presente representação não é o direito de o presidente da República formular pedidos em um comício patrocinado por apoiadores que efetuam doações registradas em sua campanha. Não era isso. O que se contesta com veemência é o anunciado, descarado e incontestável uso da máquina pública em campanha e do desvio de finalidade que, de tão explícito, estranha até mesmo qualificar como desvio.
O ilícito incontestável e que representa nesses autos é o uso dos bens materiais e imateriais direcionados para o principal evento público oficial do governo federal, em todas as esferas da federação, na campanha do presidente que concorre à reeleição. Uso indisfarçado e anunciado, em ano que se comemora o bicentenário da independência. E aí ela fala que houve dois exemplos, né, dois eventos principais, né, em Brasília e no Rio de Janeiro, tá? Então, basicamente, essas foram as argumentações, né, foram os argumentos das duas ações. E eu vou pular aqui agora, pessoal, para a decisão do TSE, tá? O que acontece? O TSE já julgou essa ação, entretanto, o acórdão desse julgamento ainda não foi publicado. Entretanto, a decisão ali, o núcleo duro da decisão já foi disponibilizado lá dentro do processo, que é justamente essa certidão aqui, essa decisão, tá? E o julgamento foi conjunto, tá? Julgamento conjunto das AGEs número tal e tal e da representação especial, na verdade, número tal, ou seja, duas AGEs, uma do PDT e uma da Soraya Tronic, e o recurso e a representação especial também da Soraya Tronic. Entretanto, essa representação especial foi praticamente o mesmo conteúdo da AGE, da Soraya Tronic, tá? As duas que ela protocolou praticamente teve ali o mesmo conteúdo, por isso que a gente só destacou aqui as duas AGEs. E o que o tribunal entendeu, pessoal? A partir do momento que eu acabar aqui a leitura da decisão, a gente volta aqui para a nossa análise jurídica, tá? O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares, tá? E no mérito, o que interessa para a gente aqui é isso, o mérito da ação. Por maioria, o TSE julgou procedentes os pedidos formulados na representação especial para condenar ambos os investigados pela prática de conduta vedada, tá? Aplicando ao primeiro investigado, Jair Bolsonaro, multa no valor de R$ 425 mil, e ao segundo investigado, Walter Braga Neto, multa de R$ 212 mil. Isso é a questão de valores, tá bom? Condenação em valores. E julgou também procedente, tá? Julgou também procedente os pedidos formulados nas AGEs para condenar Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto pela prática, aí vem, pessoal, de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, declarando-lhes inelegíveis pelo período de 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Deixou, aí tem aqui a observação que o Dr. Gleitson fez mais cedo, tá? O TSE também deixou claro aqui, ó, deixou de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, tá bom? Então é o seguinte, houve a declaração de inelegibilidade, tá? E também houve aqui a aplicação de multa, tá bom? Em ambos os candidatos, e não foi aqui aplicada a cassação do registro de candidatura somente pelo fato de os candidatos não terem sido eleitos. Então, eu vou voltar aqui para a nossa análise para a gente tratar sobre esse ponto aqui da decisão. Pessoal, vou passar a bola para vocês, porque eu já falei muito, mas era necessário eu falar para poder contextualizar aqui a situação toda. Doutor Gleitson, com você. Cláudio, para iniciar, me diz aí, porque está pequenininho para mim aqui a imagem, me diz quando é que foi protocolada as duas ações? Quando é que aparece lá na primeira folha, né? Quando é que foi o protocolo? Agosto de 2022. Mas não, qual foi a data mesmo exata ali? Dia 8, né? 8 de setembro, Um dia depois, né? A outra também provavelmente foi no outro dia, né? Isso. E olha só que interessante. A outra também, não foi? Olha só que interessante. Como é que o direito eleitoral ele é muito rápido, muito ágil, né? A gente não pode perder tempo.
provavelmente essas petições, elas são muito bem feitas, muito bem redigidas, são petições robustas, né? Até porque a gente está trabalhando no TSE. Eu acho que passo de 20 laudas cada petição dessa aí. O cara preparar isso aqui, para o advogado preparar isso aqui, ele demanda tempo, né? No meu ponto de vista, por ter anunciado por ter tanto anunciado aquele evento, essas peças já estavam preparadas, esperando só a concretização do fato, para a gente pegar e colocar ali nos fatos o que aconteceu de fato, botar a descrição do que foi falado, botar os vídeos para comprovar, para ter as provas e para ser ajuizado, né? Então, aquele advogado que está assistindo a gente, que vai querer militar nessa área, ele tem que ficar muito atento a isso, a essa agilidade da justiça eleitoral, do direito eleitoral, né? Porque perder dias ali pode não ter o efeito imediato que se espera, até porque isso se trabalha muito no marketing político também, no marketing, né, eleitoral. A gente vai fazer o uso disso e falar assim, olha, a chapa do candidato tal vai ser cassada, olha aqui os fatos, os fundamentos, já protocolamos aqui a petição. Então faz parte da estratégia política e jurídica também tratar sobre esses temas. E a gente analisando a petição inicial, é bem interessante que a então senadora candidata à presidência da República, a Soraya, ela fala no primeiro parágrafozinho ali, falando que ela não é contra as manifestações populares, né, contra o uso pelos candidatos de comício para falar sobre suas propostas. Ela é contra quando sai utilizado os meios públicos para fazer isso, né, o erário público, a estrutura do governo, governamental, para fazer atos de campanha. E concordo com ela plenamente, porque isso está na legislação, né? Todo mundo que trabalha nesse meio aqui está ciente do que é, o que pode, o que não pode. E a gente tem que combater de fato, né? A gente tem que buscar sempre a igualdade de condições entre os candidatos, já que aqui no Brasil é permitido a reeleição, a gente precisa trabalhar isso de forma sensata, né? Obedecendo às regras eleitorais para a gente não ter maiores complicações no nosso ordenamento jurídico. Então, inicialmente, eu já observo isso, né? Esse fato de ser protocolado as petições no outro dia do evento, né, de maneira robusta, de maneira contundente, que gerou a condenação dos representados. Interessante a sua abordagem, doutor Gleison, mostrando para nós que lidamos com o direito eleitoral o quanto nós precisamos cada vez mais estarmos devidamente aparelhados nesse sentido de acompanhar o processo eleitoral no seu dia a dia, né? Dado a celeridade que o direito eleitoral exige, né? Por quê? Nós sabemos que os chamados crimes eleitorais não comportam a tentativa, só ocorrem quando estão devidamente consumados. Mas nós já conhecemos essa dinâmica, já sabemos como que ela acontece, a gente já pode se antever a esses fatos, criando já os mecanismos que serão utilizados, apenas trazendo numa possível petição aqueles elementos fáticos que comprovam a efetiva ocorrência da conduta vedada, né? Mostrando que o direito eleitoral, dentro desta concepção de direito que nós temos, do dinamismo, né, ela é ainda mais acentuada quando a gente trata do direito eleitoral. Isso exige não só dos candidatos, mas também dos advogados, uma atuação proativa. Não dá para ficar reativo. Vou reagir ao que pode acontecer, não. Eu já vou agir prevendo o que vai acontecer e é muito interessante, eu costumo dizer o seguinte, que tudo acontece no campo político. O técnico é apenas para subsidiar aquilo que o político precisa que seja realizado, né? Porque, na verdade, se a gente for partir para uma concepção maior, a política é a arte de tornar possível aquilo que parecia impossível, né? Nesse caso, para o então candidato Jair Bolsonaro, parecia impossível dele sofrer sanções. Tanto é que ele foi e fez o que ele fez, da forma como ele fez. Aí, imediatamente, não só a senadora
Soraya, como também o PDT, eles de pronto já disseram, opa, essa conduta praticada e efetivamente consumada é vedada pela legislação e exige, com isso, a aplicação das sanções. É o que veio na sequência, a aplicação da sanção por uma conduta vedada que foi efetivamente praticada. Aí mostra que o advogado tem que ser cada vez mais diligente ao tratar, ao cuidar de uma campanha do ponto de vista jurídico, né? Muito interessante. E não pode ser amador de forma alguma, né? Também. Não pode ser amador de forma alguma, tem que ser profissional cada vez mais. Os pré-candidatos que estão nos ouvindo, eles têm que ficar atentos a isso, né? Procurar advogados que são especialistas na área. E quem está querendo entrar nessa área, estudem. Estudem muito o Código Eleitoral, a lei da inelegibilidade, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos. Vejam as sessões do TRE, é muito importante. Vejam as jurisprudências, porque a responsabilidade que a gente tem é muito grande, né? A gente não tem mais o amadorismo nessas eleições. A gente tem que ser profissional o mais profissional possível. E o interessante nesse aspecto também, doutor Gleison, é que a cada 2 anos nós temos uma legislação nova para reger o processo eleitoral, né? Cada processo eleitoral, a cada 2 anos, ele tem uma legislação própria definida nas resoluções que são baixadas pelo TSE, né? E olha que é muito interessante para nós advogados conhecermos essa, porque agora nós já temos definidas a linha de atuação do ponto de vista legislativo, né, nas resoluções que vão reger o processo eleitoral do ano que vem. Alguns pontos eles são quase que repetidos, né, porque fazem parte da estrutura maior da legislação. Entretanto, alguns detalhes eles são incorporados nas resoluções para vigorar naquele processo eleitoral. E isso exige do advogado um constante acompanhamento e um amadurecimento profissional permanente. Perfeito, é isso mesmo. Senhores, eu vou fazer o seguinte, lá na ação do PDT, o PDT ele coloca um link. Ele coloca um link que foi um conteúdo veiculado pela TV Brasil, e depois foi amplamente replicado em vários portais da internet. E aí eu estou aqui com o vídeo já engatilhado, eu vou apresentar um pouco desse vídeo, só para que as pessoas que estão aqui assistindo esse conteúdo conosco possam identificar qual é o evento específico, tá? E eu também quero fazer uma observação, eu estava assistindo aqui o vídeo rápido, para poder deixar ele aqui no ponto, antes de apresentar, e tem a ver também com o que o Dr. Gleison falou mais cedo. Doutor Ayrton, quando você estiver digitando, peço para você só deixar no mudo aqui o seu áudio. Aí, o que acontece? Gleison, anos anteriores, nós tínhamos eventos também nessas datas específicas e estratégicas. E aí, realmente, isso proporcionou à equipe da candidata, né, Soraya e também do PDT, o seguinte, fazer uma preparação prévia e deixar realmente as coisas engatilhadas. Por quê? Vai acontecer, está sendo amplamente divulgado. A gente está aqui às vésperas do primeiro turno. Essa magnitude, nós vamos já mostrar aqui o vídeo, provavelmente, quem estiver ali no palanque vai querer fazer uso dele para fins eleitorais. Então, deixa eu me preparar previamente para poder... Claro. É um mix de emoções, né? Quem está fazendo o jurídico de um candidato com o perfil do Bolsonaro, ele está apreensivo, ele está vendo aquilo ali nervoso. E quem está do outro lado, da oposição, ele está eufórico, só esperando acontecer. Porque ele sabe o que vai acontecer, ele já está ali ansioso, que ele já quer, ele está feliz da vida, cara. A gente já passou por muitas situações dessa, né, nas campanhas que a gente já participou. Eu vou te quando você estava ali... É verdade, aí fica aquela expectativa. Que hora que vai acontecer, como que vai acontecer e qual a prova que eu vou ter, né? É interessante isso. Assim, tem um ponto interessante que eu acredito que nós três temos, com certeza, temos a possibilidade de fazer esse comentário, porque o ponto de vista pelo qual nós assistimos as coisas
É um ponto de vista que nos permite ver o tempo passar, eleições passando, e novos agentes que vão surgindo, eles vêm e cometem os mesmos equívocos, né? Eles cometem as mesmas situações que aqueles agentes na eleição passada cometeram. Então, a gente acaba sendo um observador dessas condutas e dizendo, gente, mas isso aí é muito básico, não pode fazer. Só que, na verdade, a gente tem que saber, tem que perceber o seguinte, quem está observando com um olhar técnico somos nós, né? São aqueles que estão participando do processo de forma técnica. Mas aqueles que estão participando de forma política, como agente político, não são. Primeiro, que eles não, via de regra, não estão olhando com olhar técnico. E segundo, às vezes eles são os novatos daquele momento. Eles são aquela liderança, representa aquela liderança daquele momento histórico. Só que aquela liderança histórica daquele momento ali, que está vivendo aquela eleição, ele vai repetir equívocos que outros lá do passado também já cometeram. Só que para ele não sabe disso. Quem vai saber disso? Eles observadores, que no caso geralmente são ali os técnicos, né? Seja ali os técnicos que estão atuando com prestação de contas, com a parte jurídica, né? Especialmente, de repente, esses dois segmentos que vão analisar a gente, mas isso aqui, enfim. Isso é básico. De novo, o mesmo erro, mas são atores diferentes. E Cláudio, e para corroborar com isso, com o seu entendimento, que eu concordo plenamente, é interessante que a gente acompanha as eleições durante um tempo, né? A gente vai perceber a eleição de 2012, de 2016, a eleição de 2020, está numa crescente a renovação dos mandatos, né? As câmaras municipais começou ali em 2012 com 30%, já foi quase 50% de renovação nas eleições de 2020. E a tendência é que essas eleições de 2024, a renovação seja maior ainda. Então, são novos agentes que, às vezes, eles estão de fora da política mesmo, estão entrando agora, até pelo momento político que o Brasil está vivendo, que os municípios e os estados estão vivendo, né? E aí as pessoas, às vezes, elas não têm esse acompanhamento. Todo momento histórico celular, também. E aí, talvez, ele não tenha essa noção e fala assim, não, peraí, deixa eu ver aqui o que já aconteceu no passado para eu me balizar aqui, deixa eu procurar entender melhor essa situação aqui. Ele acha que só o voto é suficiente, né? Quando a gente sabe que não. Tem essa parte técnica que é enjoada, que fica pra gente, né? Mas que é importante, é muito importante. Muitos não se dão ao luxo nem de cometer erros novos, né? Querem continuar cometendo erros velhos. Mas vou apresentar aqui agora a tela do vídeo, tá? O vídeo que está. Mas é interessante, Cláudio, que o uso da tecnologia... Pode falar. Eu estava dizendo, Cláudio, que é interessante que o uso da tecnologia... Está dizendo o seguinte, que o uso da tecnologia ela vem trazendo novos erros e novos acertos, claro. Né? Mas isso exige de nós, que cuidamos dessa parte técnica e jurídica, um acompanhamento mais acurado das situações, porque, na verdade, é o seguinte, né? Com essas novas tecnologias, muitas coisas vão surgindo e que exigem de nós um estudo mais pormenorizado de cada uma das questões, né? Para que nós possamos também, como advogados, dependendo do lado em que estejamos atuando, construir teses que possam levar à vitória daquilo que a gente entende ser cabível, inclusive construindo novas jurisprudências. Né? O uso da tecnologia, principalmente das redes sociais, ela está exigindo do advogado um estudo muito mais detalhado, muito mais pormenorizado do quanto aquela conduta afeta de forma positiva ou negativa o processo eleitoral, para que ele possa interagir junto ao tribunal no sentido de provocar o tribunal para que ele estabeleça e diga o direito aplicado àquela determinada questão. Isso exige constante aprendizado, constante aprimoramento de nós advogados. Né? Não tem como ser diferente. Verdade. Eu vou soltar aqui o vídeo para a gente assistir um pouquinho. E o que eu quero mostrar para vocês especialmente, né? Aqui é o discurso do então presidente Jair Bolsonaro. E aí eu deixei aqui numa parte o vídeo onde daqui a pouco vai aparecer ali, porque primeiro, aqui teve, pelo menos, a gente rapidamente analisa aqui, 2 tipos de aproveitamento político muito forte nisso aqui, né?
Primeiro, quando um presidente da República, ele naturalmente, tá, gente? Essa observação serve para qualquer presidente da República no Brasil que pode ir para a reeleição. Obviamente, a partir do momento que o Congresso concordou, entendeu pela reeleição, isso traz algumas consequências naturais para dentro do nosso processo eleitoral. Não tem dúvida, não temos dúvida de que aquele que vai para a reeleição, ele já tem uma posição privilegiada em relação àqueles que não vão para a reeleição. Isso é óbvio. E quando nós falamos de presidente da República, de uma grande autoridade, de um governador de Estado, especialmente, né? E eu vou falar isso porque dentro do Poder Executivo são ali talvez os 2 cargos que vão mais ter visibilidade quando esses agentes vão ali promover algum tipo de evento, ou então, a depender da postura e daquilo que ele vai promover para fim de publicidade, vai ter um impacto maior perante a imprensa, perante o eleitorado. Então, quando um presidente da República que tem os holofotes voltados para ele diariamente, basta ele fazer ali um Twitter, basta ele fazer uma postagem dentro de uma rede social ou dar uma coletiva, ele vai ter, entre aspas, gratuitamente para ele, dezenas, centenas de câmeras direcionadas para ele. Então, ele pode pautar diariamente uma imprensa nacional, não é isso? Então, obviamente que isso traz uma grande repercussão também em prol de uma candidatura. Então, aqui no vídeo, a gente vai ver 2 situações interessantes. Primeiro, existia toda uma atenção especial da mídia, da imprensa, de modo geral, né, para aquele evento, e isso também foi feito de forma prévia. Então, por isso que a gente também falou da própria do que proporcionou, inclusive, aos candidatos, né, que entrou com a ação e partido, promover ali a peça, confeccioná-la previamente, só esperar ali os fatos para poder encaixar dentro daquela fundamentação e protocolação no dia seguinte. Mas vejam que também essa divulgação prévia fez com que tivesse uma grande quantidade de pessoas presencialmente, tá? Então, vou dar o play aqui para a gente assistir o vídeo. E que combate a corrupção para valer. Isso não é virtude, é obrigação de qualquer chefe do Executivo. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. O povo está do nosso lado. O povo está do lado do bem. O povo sabe o que quer. A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado, não. Muitas vezes ela está na minha frente. E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes. Procure uma mulher, uma princesa, se casem com ela, para serem mais felizes ainda.
Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Imbrochável, 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 imbrochável. Pronto, pessoal. Bora parar aqui na hora do imbrochável. Eu nunca imaginei ouvir isso de um presidente. Como diz o pai de um amigo meu, é duro ouvir isso. É melhor ouvir isso. Pessoal, vamos voltar aqui para a análise jurídica. Mas realmente, ó, é o seguinte, ó, esse foi o conteúdo. A gente viu ali realmente muita gente reunida. Isso foi fruto de um trabalho preventivo, né, de divulgação. Eu quis aqui terminar nessa parte do imbrochável pelo seguinte: antes dessa fala dele, a gente teve ali um discurso que também foi muito bem explorado pelas ações no que diz respeito à conotação política, né, na conotação eleitoral. A gente estava ali no dia 7, ou seja, próximo ali, já caminhando para o primeiro turno, até porque a gente está falando de uma eleição que desde o ano de 2016 é uma eleição curta, é uma corrida de 50 metros, mal começa ali o registro da candidatura, já está chegando no primeiro turno. Então, todo dia, toda semana, sabe, ela é fundamental, né, para o êxito, para a vitória da campanha, porque realmente é uma corrida de tiro curto. E aí, um dos pontos destacados nas ações era justamente de que esse evento, custeado com dinheiro público, ele foi utilizado para fins eleitorais. Aí teve também a tese de defesa, que foi mais ou menos o seguinte: olha, não, teve o evento oficial, e aí tinha um palanque a 200 metros, 300 metros dali, que foi nesse palanque que teve um discurso mais eleitoral e tal. Só que esse argumento ele não prevaleceu no TSE, né, porque o próprio o presidente Alexandre de Moraes também fez um comentário sobre isso, no que diz respeito à proximidade dos palcos, né? Ou seja, a estrutura pública paga com dinheiro público já teria sido utilizada em benefício de uma campanha, já teria, né, reunido ali milhares de pessoas, já teria conseguido também os holofotes e a atenção da mídia nacional para aquele evento, ou seja, houve toda vamos dizer assim, uma movimentação de uma estrutura em função de recursos públicos para que aquele dia, aquele evento tivesse uma visibilidade enorme, tanto televisionada, né, pelas redes sociais, como também presencial, como a gente viu ali nas imagens. E ali, naquele momento da eleição, você fazer um discurso para aquela multidão de cunho eleitoral, você, enquanto agente público, você, obviamente, tem uma vantagem significativa em relação àqueles outros, todos os candidatos que não são agentes públicos e que não são presidente da República e que também não vão poder se utilizar daquela máquina, embora seja errado. Estou falando, né? Além de não poder usar, existe também a desproporcionalidade em relação aos outros candidatos que nem sequer têm visibilidade que o candidato que vai para a reeleição possui, né? Então, todo esse mix de coisas ali misturado no caldeirão que foi colocado para o TSE analisar, e aí, ao final, o TSE entendeu que não, houve sim um abuso, e por isso a gente condena e declara a inelegibilidade por 8 anos do presidente e do vice, além da aplicação de multa também para ressarcir o erário em relação ao gasto público que teve ali com a promoção dos eventos. Doutor Hector. É interessante o seguinte: a postura do gestor público que vai disputar a reeleição, ela deve ser cercada de maiores cuidados ainda do que aquele que está numa simples campanha política. Por quê?
Porque, em momento algum, durante a campanha, ele deixa a condição de gestor público. Ele está investido da autoridade, do lugar de gestor público e, consequentemente, está sob a espada da lei que rege o funcionamento da administração pública. Então, o cuidado para o gestor público dentro de um processo eleitoral de reeleição, ele é ainda mais cobrado, porque ele é a vidraça. E ainda, além de ser a vidraça, ele tem a espada da lei, usando uma figura de linguagem, sob a cabeça dele. E está todo mundo olhando para a vidraça. Né? Então, nesse caso, desse vídeo que nós vimos aí agora, foi num palanque 200 metros ao lado. Ok, mas foi ao lado. O público era o mesmo. Os recursos utilizados para transmissão eram quais? Foram quem custeou? Né? A empresa brasileira de televisão, a EBC, alguma coisa assim, de comunicação, é que filmou. Né? Então, assim, houve realmente o uso de todo o aparato da administração pública para a realização do evento. Né? Mudou apenas o local, de um lado para o outro. Né? É como se estivesse fazendo um comício na esquina da Rua 10 com a Rua E, primeiro, aí depois mudou para a Rua E com a Rua 10, pronto, mudou, não mudou nada. Né? Então, o gestor público, num processo de reeleição, ele precisa se cercar de maiores cuidados no processo eleitoral. E mais, antes também, porque os atos preparatórios de campanha para o gestor público dentro do processo de reeleição, eles precisam também de ter um cuidado ainda mais acurado, principalmente com relação a gastos públicos, ao que se faz, ao que se doa, como é que se doa, porque a lei não impede, por exemplo, a doação, mas desde que tenha um programa anteriormente instituído, uma série de coisas. Então, esse cuidado ele é muito maior, exigindo das assessorias jurídicas de campanha uma ligação muito fina entre aqueles que cuidam da parte da administração pública, do gestor, e aqueles que cuidam da parte administrativa da campanha, do ponto de vista eleitoral. Uma afinidade muito especial para que os atos de campanha não atrapalhem os atos da administração pública. E nós já vimos diversos candidatos, gestores públicos, passarem por situações extremamente complicadas porque não observaram esses detalhes. Né? Perfeito, doutor. E além disso, né, além das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha, né, que começa desde o dia 1º de janeiro, a gente está no último ano de mandato. Né? Ainda tem aqueles atos que não podem ser praticados no último ano de mandato, que são nos 4 últimos meses. E uma coisa que é muito importante para quem está nos assistindo, nunca subestimem a inteligência de ninguém. Se você está pensando que você vai praticar um ato e que ninguém vai perceber, que vai passar despercebido, como o doutor Hélio estava falando, eu vou trocar aqui a rua e está tudo bem, né? Está tudo certo. Parem com isso. Né? Imaginem essa situação e olhem para o outro lado. E olhem e falem assim, não, se eu estivesse de frente dessa situação aqui, como é que eu ia encarar se eu estivesse do outro lado, né? Se eu estivesse na oposição? Então, não subestimem nem a oposição, né? Nem seu adversário, e principalmente o Judiciário e o Ministério Público Eleitoral. São pessoas altamente capazes, inteligentíssimas, não é à toa que elas estão naquele cargo que elas estão exercendo. Então, vamos trabalhar de forma, sem ser amador, né? Vamos trabalhar de forma profissional e sem subestimar ninguém. Eu quero fazer uma observação. É como o senhor disse, doutor Gleison, no nosso bate-papo, antes de começar a gravação, o senhor falou uma coisa muito interessante. Aqui, durante a gravação, também nós já falamos algumas coisas. Campanha política não comporta amadorismo. Não comporta amadorismo, seja do candidato, seja da parte que cuida da administração de campanha, seja principalmente daqueles que cuidam do assessoramento jurídico. Não dá para ser amador. Tem que ser profissional. E para ser profissional exige todo um trabalho, toda uma dedicação, um estudo, uma avaliação de todos os cenários, né? Construindo prospecções. Olha, se eu fizer isso, o que pode acontecer? É isso, isso, isso. Aí faz uma avaliação de cenário para
fazer uma avaliação do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico e as possíveis consequências, tanto políticas quanto jurídicas também. Então, isso exige profissionalismo. Cada vez mais, campanha eleitoral no Brasil, em todos os 3 níveis de município, estado e União, vem exigindo de nós, profissionais que lidamos com o direito eleitoral, uma capacitação cada vez maior, para que nós possamos cada vez mais prestar serviços de qualidade. Não adianta ser bom, nós temos que ser bons, sendo eficientes e eficazes. Não tem jeito de ser diferente. Porque às vezes é eficiente, mas não é eficaz. Aí não adianta nada. Perfeito, concordo, assina embaixo. Certíssimo. Senhores, dá para a gente já caminhar aqui para o fim. Queria fazer uma observação com vocês, que é a seguinte. Eu aposto em duas situações específicas que serão os 2 principais pilares de problemas nas eleições municipais de 2024, que são prestação de contas e 2, fraude em cota de gênero. Tá? A gente sabe muito bem que, infelizmente, a gente ainda tem a seguinte realidade, né? Os partidos ainda continuam, especialmente nos municípios, na verdade, geral. Não vou nem colocar especialmente nos municípios, não, mas eu acho que é geral. Mas eles ainda continuam exercitando aquela velha prática de poder tirar a comissão provisória debaixo do braço no ano eleitoral para correr atrás de algum filiado, enfim, especialmente de filiadas para lançar posteriormente como candidatas. Entretanto, esse amadorismo ainda persistente, ele deve resultar em muitas cassações de chapas, né, de vereadores eleitos aí pelo Brasil afora. Semanalmente, eu costumo assistir os julgados do TSE, e semanalmente já é praticamente automático nós termos ali várias pautas de cassação de chapas inteiras pelo Brasil, justamente pela fraude na cota de gênero. E também no que diz respeito à prestação de contas. A gente tem ali uma série de situações novas nas prestações de contas, e a gente, embora não tenha para as eleições municipais de 2024 uma reforma, nós não tivemos uma reforma legislativa, a gente sabe que as eleições que se sucedem a uma reforma legislativa, elas servem para que a jurisprudência venha ajustar alguns pontos que a nova legislação comumente deixa com ponta solta, né? Então, a jurisprudência vem, faz ali alguns ajustes, e o que eu acredito que vai acontecer nesse ano? Embora o TSE tenha até março do ano que vem para editar as resoluções, publicar resoluções, eles devem publicar até agora, final de dezembro, antes do recesso, antes do dia 19. E aí, por mais que não tenhamos ali uma reforma legislativa pelo Congresso, mas é possível que haja alguns ajustes ali em algumas resoluções pelo TSE, especialmente em prestação de contas. E eu repito, a gente vai fazer outras análises jurídicas, quero já antecipadamente convidar os colegas para a gente fazer outras análises jurídicas. A gente tratou hoje dessa ação específica, dessas 3 ações relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro, e eu queria poder tratar com vocês, numa próxima oportunidade, do caso emblemático e histórico da cassação da ex-senadora Selma Arruda, que ela era conhecida como a Moro de Saias, lá do Mato Grosso, e que ela foi cassada em 2019, ela foi eleita senadora em 2018, e em menos de um ano foi cassada pelo TSE, inclusive com base em gastos da pré-campanha. Esse caso dela é um caso muito especial, inclusive a gente está tratando desse assunto, a gente está fazendo um projeto novo aqui na Cidade desse Negócio, que é um curso online de prestação de contas eleitorais. E aí eu topei o projeto, a gente já está dando segmento, já está subindo ali as aulas para a plataforma da Hotmart, e vai ter uma aula específica sobre esse caso da Selma Arruda. E eu queria convidar os colegas para a gente fazer uma análise jurídica sobre esse caso específico, porque realmente foi algo que impactou o Congresso Nacional, impactou, na verdade, os agentes políticos, porque foi o seguinte: olha, nós não temos regramento sobre a pré-campanha.
a gente já falou sobre isso aqui, eu até anotei, mas e eu não fiz o comentário antes, porque hoje quem é pré-candidato, ele não passou num crivo do partido político e aí agora ele é oficialmente um pré-candidato, né? Ele é um filiado que está se colocando como pré-candidato, vai submeter o nome dele ali à convenção partidária e tal, e pode ser aprovado, e aí ele se transforma num candidato, né? A partir do momento que o partido encaminhar ali o seu requerimento de candidatura para a Justiça Eleitoral. Mas nós não temos um regramento específico para pré-candidatos. Entretanto, aqueles que estão, de fato, na condição de pré-candidatos, eles precisam já se atentar para muitas coisas que estão praticando hoje em dia, né? E aí o caso mais emblemático do Brasil talvez seja a própria situação dessa ex-senadora Selma Arruda. E tem um detalhe, ela é conhecida como Moro de Saia, porque ela era juíza também, largou a magistratura para ser candidata, e agora nós temos, de repente, o próprio caso do atual senador, ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, que está correndo o risco também de ter o seu mandato de senador da República cassado, também por gastos da pré-campanha, porque ele estava se lançando pré-candidato à presidência da República, depois teve toda uma situação de domicílio eleitoral, São Paulo, Paraná, e ele foi para o Paraná quando teve ali o indeferimento pela Justiça Eleitoral do seu domicílio lá em São Paulo, e aí ele deixou a pré-candidatura de presidente da República e se lançou candidato ao Senado. E aí o PL, se não me engano é o PL, ingressou com uma ação para dizer, epa, calma lá, ele gastou um dinheiro absurdo ali voltado para a pré-candidatura dele de presidente da República, depois mudou de ideia, veio candidato ao Senado, só que ele já se beneficiou com esse recurso financeiro e com a projeção que ele teve como pré-candidato a presidente da República. Ou seja, um ótimo caso para a gente analisar concretamente. Eu acho que ainda esse ano haverá, não sei se é um julgamento, mas pelo TRE do Paraná, né? Enfim, a gente analisa esse caso depois, mas no que diz respeito a Selma Arruda, eu queria convidar vocês. Não, e Cláudio, isso é interessantíssimo, né? Quando eu estou falando sobre pré-campanha, eu sempre toco nesse caso emblemático dela. Perfeito. E eu vou te deixar outras coisas que a gente tem que observar também para próximas eleições, que eu acho que vai ser bem importante. Como você falou muito bem, prestação de conta vai ser algo que a gente precisa de atenção muito especial. A questão das cotas de gênero vai ser uma questão muito especial também. Mas olha só, outras duas coisas aqui que eu acho que é importante, né? Fica como dica para todo mundo. A questão da organização partidária. Com a situação da cláusula de barreira e cláusula de desempenho, essa composição aqui dos partidos, esse jogo de não, esse partido vai lançar esses candidatos, isso vai ser fundamental para a eleição dos vereadores e do prefeito também. E outra coisa, a liberdade de expressão, que eu acho que vai ser regulamentada nas resoluções do TSE, sabe? Eu acho que já ficaram bem claras na eleição passada de 2022, nessas eleições de 2024 vão ficar ainda mais definidas, né? Eu acho que vai ser um ponto bem, bem importante o uso das redes sociais e a questão da liberdade de expressão. Então, acho que esses 4 tópicos aqui, né, junto com essa pré-campanha aqui, é importantíssimo para a gente, e isso aqui dá margem para a gente fazer outros encontros, outras análises jurídicas, outros debates, porque é um tema bem extenso e bem interessante, bem atual. Perfeito. Doutor Wellington. Eu concordo também. Eu acho que, assim, falando em campanha eleitoral, nós temos temas assim para falar todo dia a respeito de um assunto novo, de tanta coisa que vem acontecendo. Por exemplo, tem um outro caso emblemático também que o Tribunal Superior Eleitoral deu uma postura firme. Foi aquele caso do Dallagnol, que ele tentou burlar a data limite para desincompatibilização e o tribunal reconheceu que aquilo ali era uma fraude pela existência de... Aí ele pediu exoneração para não ser condenado, né? Então, é uma outra fraude que foi reconhecida pelo tribunal, que também é um caso interessantíssimo, que cabe uma abordagem muito interessante, tanto do ponto de vista de que alguns entendem ter sido constitucional a decisão do STE, do TSE, quanto alguns que entendem não ter sido constitucional a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, assim, nós temos elementos para enormes debates aqui, tendo em vista esse grande lance que a gente vem reforçando aqui o tempo todo, profissionalismo.
Isso esses debates, ao meu modo de pensar, sabe, doutor Cláudio, doutor Gleison, é um instrumento de provocação para que os profissionais do direito se especializem cada vez mais quando optarem por participar do processo eleitoral, atuando de forma significativa na defesa dos interesses dos candidatos. Legal. Bem, senhores, a gente já está aqui 1h20. A gente não chegou a falar antes do horário do tempo. Eu tinha em mente mais ou menos 1 hora de conversa, de bate-papo, mas eu também sabia que o assunto ia render, né? E a gente está aqui 1h20 já. E aí eu quero passar a bola. Eu não sei se o Gleidson nos ouve. Gleidson, acho que a sua imagem está congelada. Eu acho que ele voltou pelo celular, doutor Cláudio, parece. O computador dele estava acabando a bateria, ele tinha falado no chat aqui. Pronto, pronto, agora. Pronto. Voltei pelo celular. Pronto, fechou. Seja bem-vindo novamente. A tecnologia sempre nos salva. É verdade. Pronto. E aí, Gleison, eu estava falando aqui que, como a gente já está aqui passando de 1h20, eu sabia que esse assunto ia render. Eu sabia que esse assunto ia render. Tem muita coisa ainda para falar, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Eu queria abrir aqui agora também o espaço para vocês fazerem as suas considerações finais, para encerrar essa análise jurídica, mas já quero fazer o convite para que a gente, e depois aqui em off, agende uma data para a gente voltar a fazer uma análise jurídica desse, logo, tá? Não, tem que ser breve, porque a gente tem muitos assuntos, e talvez a gente pegue um pouco daquilo que a gente falou aqui, da ex-senadora Selma Arruda, cotas de gênero, ou seja, a gente faz ali, cria a nossa pauta, mas para que a gente possa realmente fazer uma nova análise jurídica, tá bom? E eu quero passar a bola para você, Gleison, para fazer suas considerações finais aqui. Beleza. Bem, pessoal, foi muito interessante participar desse bate-papo, dessa análise jurídica, desse caso tão emblemático, importante, não só no cenário nacional, mas no cenário municipal. A gente está prestes a ter essas eleições de 2024. E a gente vai ver muito caso parecido com isso, né? Até pela ânsia das pessoas quererem mostrar através das redes sociais o seu trabalho, né? De mostrar para que veio, para conseguir os votos e conseguir o êxito nas eleições. Então é importante a gente ter bate-papos, encontros como estes aqui, para a gente conversar, para a gente trazer algumas ponderações, algumas novidades. E como o doutor Wellington falou, como o doutor Cláudio falou, e isso é fato, precisamos ser cada vez mais profissionais, precisamos estudar os assuntos, precisamos entender a questão, né? A gente não pode subestimar ninguém, a gente tem que sempre pensar que a gente precisa sempre entregar o melhor trabalho, porque a responsabilidade que o advogado eleitoral tem é muito grande, né? É muito grande. Então a gente precisa observar essas questões e sempre trazer novidades, debater esses assuntos que é muito saudável para a nossa democracia. Doutor Wellington, por favor. Doutor Cláudio, doutor Gleison, aproveitar esta oportunidade para agradecer à revista Cidades e Negócios por este momento especial em que nos permitiu fazer um debate a respeito da aplicação da legislação eleitoral, né? E principalmente mostrando assim a importância da qualificação profissional para a atuação nesta seara do direito eleitoral. Assim, vem mostrando para todos nós o campo fértil de trabalho que existe no direito eleitoral e, ao mesmo tempo, exigindo de nós profissionais um aperfeiçoamento, uma qualificação profissional cada vez maior. Esses debates são importantes porque eles nos dão grandes oportunidades de conhecermos o pensamento de outros profissionais a respeito do assunto e aprimorar ainda mais a nossa capacidade de atuação. Querendo e sendo possível, doutor Cláudio, eu já me coloco à disposição para participar de outros eventos como este. A presença dos senhores só engrandece e, para mim, é uma satisfação poder compartilhar este momento ímpar dentro desse nosso trabalho de advogados que lidam com o processo eleitoral, que
possam vir outros momentos como esse, para que nós possamos debater o assunto e aprender cada vez mais. Muito legal. Doutor Wellington, doutor Gleison, muito obrigado pela participação de vocês. A gente teve a felicidade, eu tive a felicidade recente de juntos estarmos presentes dentro de um grande seminário que foi realizado em Parauapebas, chamado A Democracia e o Direito Eleitoral, o fortalecimento das instituições democráticas e as eleições municipais de 2024. E vocês dois, como palestrantes também do evento, né, enfim, entregaram ali o máximo para a plateia presente. Foi algo realmente muito marcante para mim aquele evento, muito especial. E eu também agradeço a presença de vocês aqui nesse quadro hoje, Análise Jurídica. Não tenho dúvida que a gente fará outras análises jurídicas e a gente vai trazer para cá, para as pessoas que estão participando conosco, que estão visualizando aqui, assistindo esse conteúdo. A gente vai subir esse material na íntegra para as redes sociais da revista Cidade de Negócios, especialmente no canal do YouTube, mas também, como a gente sabe que são públicos distintos, a gente fará também os cortes necessários para encaminhar, para publicar também nas demais redes sociais. Eu quero agradecer a vocês de novo e, de antemão, reforçar o convite para um próximo Análise Jurídica. Tudo bem? Fechado? Combinado assim? Com certeza, meu amigo. Pode contar comigo. Com certeza também pode contar comigo. Será um prazer e uma alegria participar com vocês. Valeu, meus amigos. Deixa eu me despedir aqui do pessoal. Coisa rápida. Bem, gente, então agradeço a vocês aqui a participação nesse quadro Análise Jurídica e a gente volta logo, logo com uma outra pauta bem legal, não só em relação ao processo eleitoral, tá? A gente também fala aqui dentro da revista Cidades e Negócios, dentro do quadro Análise Jurídica, de assuntos, especialmente assuntos jurídicos, né, abordagens jurídicas voltadas para a administração pública, uma vez que a revista se propõe a ser uma revista especializada em direito público. Mas é isso, por enquanto a gente fica por aqui. Um abraço, tchau!